Queridos, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens, que é esse tema aí, você não está só, e eu quero trabalhar sobre o Espírito Santo. Eu já preguei sobre o Espírito Santo, mensagens individuais, particulares, vamos dizer assim, mas nunca trabalhei uma série sobre o Espírito. Então, ao longo aí dos próximos meses, inicialmente tem 12 mensagens na minha cabeça, ou escritas ali num papel, rascunho, mas pode ser mais, pode ser menos, mas a ideia é trabalhar uma série, vai ser um pouco longa, a ideia é chegar até dezembro com ela, alguns meses. Nós temos muitas atividades diferentes esse segundo semestre. Temos 2 congressos de mulheres, temos 2 congressos de homens, temos um congresso de jovens e adolescentes, temos um congresso de família, temos culto de primícias. Então tem 3 domingos que eu estarei viajando, 2 em férias e um em um congresso. Então, ao longo, por isso que eu estou colocando, vai ser ao longo aí de alguns meses, nós vamos trabalhar, esporadicamente eu vou trabalhar algumas mensagens com você a respeito do Espírito Santo. E hoje, de forma bem específica, nós vamos falar sobre o Espírito, uma das vertentes do Espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso professor, é aquele que nos ensina. Bom, particularmente eu gosto de viajar, gosto de conhecer lugares. E por mais que às vezes a gente viaja para o mesmo lugar, eu particularmente gosto de conhecer lugares novos. Alguns lugares, é óbvio, ficam carimbados ali, né? Por mais que eu vá para aquele mesmo lugar, se eu gostei daquele restaurante quando eu fui antes, às vezes eu repito aquele restaurante. Ou se eu gostei daquele parque, eu vou naquele parque. Se eu gostei de um brinquedo, eu vou naquele brinquedo, assim por diante. Mas, na maioria das vezes, nós vamos em lugares diferentes, em restaurantes diferentes, em passeios diferentes, e sempre é coisa nova para a gente conhecer. E às vezes, dentre os lugares, né, principalmente quando a gente visita lugares históricos, esses lugares têm guias. Os lugares históricos, museus, fortes, casarões antigos, palacetes, alguns lugares possuem guias. E esses guias nos apresentam ali fatos, narrativas que envolvem aqueles lugares, os objetos presentes naquele espaço. Eu particularmente já visitei alguns lugares muito lindos e com guias que nos fizeram encantar pela história do lugar, pela história daquele ambiente, por tudo que aconteceu ali, ou até mesmo através de objetos. Às vezes existem coisas que são simples, né? Por exemplo, quando uma viagem que a gente fez para a Bahia, para Porto Seguro, ali você conhece o centro histórico, que é a cidade alta de Porto Seguro. Quem já esteve lá ou já pegou um guia, ele vai explicando detalhes, às vezes coisas simples, mas interessantes. Então, por exemplo, ao olhar para as casas, a gente às vezes, os mais antigos costumam falar, esse daí não tem nem eira nem beira. E aí se explica ali, existem casas que não têm eira nem beira, existem casas que têm eira, existem casas que têm beira, para mostrar a gradatividade, o grau de poder aquisitivo que as pessoas tinham. As pessoas que tinham casas mais nobres, essas casas tinham a eira e tinha o beiral, a beira da casa, e as casas mais simples, sem eira nem beira, para mostrar que era a casa de uma pessoa mais pobre, mais humilde. Ou um outro detalhe, por exemplo, ruas antigamente sem asfalto, lama, as pessoas precisavam limpar. Os pobres que vinham andando precisavam limpar os pés antes de entrar na casa do seu senhor. Então ali havia um estrado, algo que pudesse raspar a lama debaixo do sapato. Por isso que os pobres são chamados de pé rapado, porque raspam o pé para entrar na casa, são pé rapados. Mas e os ricos? Não, os ricos vinham em carruagens, e então não tinham que raspar o pé, eles já desciam na porta da casa sem ter que limpar os pés. Então são detalhes simples, mas é interessante quando o guia vai mostrando esses detalhes, olhando, né? A gente passa às vezes pela casa, uma das casas lá que tem em Porto Seguro é a casa do primeiro médico do Brasil. E aí quando você olha a casa, ela tem buracos embaixo e tem alguns buracos em cima,
que é o sistema de ventilação. Não tinha ar-condicionado, a brisa que vinha entrava por um dos buracos, os buracos de baixo, e saíam pelos buracos de cima, então circulando o ar em casa, por mais que portas e janelas estavam fechadas. Então são detalhes simples, mas quando o guia vai mostrando para você, chega na igreja dos negros, chega na igreja dos brancos, e vai explicando por que essa igreja, são coisas lindas. Eu particularmente me encanto com história e particularmente amo quando alguém me apresenta fatos novos, narrativas novas, coisas novas, que às vezes a gente só vê em livros de história, às vezes nem nos livros de história a gente vê, mas de repente alguém mostra para você de uma forma tão linda, tão simples às vezes e criativa, mas mostra para você detalhes. Então, gosto de passear, gosto de ir em determinados lugares, gosto de conhecer e amo quando eu pego algum guia ou alguma pessoa que não está fazendo ali por obrigação, mas ela está vivenciando a história, e por mais que ela já tenha falado isso muitas, centenas, milhares de vezes, é como se ela estivesse falando pela primeira vez com você, e contando a história, e fazendo você vivenciar aquele momento. Então, nós já tivemos em Florianópolis, em alguns fortes, no museu em Santa Catarina, no Centro Histórico de Porto Seguro, igrejas históricas de Minas Gerais. Um dia nós entramos numa igreja lá em Minas, numa cidadezinha chamada Cerro, uma cidade pequena, capital, uma das capitais do queijo de Minas, e aí você entra na igreja, uma igreja alta, uma escadaria, aí você percebe que a cada X quadrado, a igreja tem quadrados assim, né? Mais ou menos desse tamanho assim, então existem tábuas, os caibros e uma madeira colocada ali, e ali em cada lugar, aquilo ali foi feito para que pessoas fossem sepultadas ali, né? E aí você anda por cima daquele lugar, hoje não tem mais ninguém sepultado ali, mas as pessoas de posse pagavam para sepultar ali, porque havia um entendimento de que no dia da ressurreição, as pessoas que estivessem na igreja, ou sepultadas na igreja, elas vão ressuscitar primeiro, né? Então, e vão ressuscitar direto com o Senhor, vamos ter essa ideia? Então você vai vivenciando, aprendendo algumas coisas nessa direção, e é muito bom. Eu estou falando isso porque quando eu falo do Espírito Santo, eu preciso entender que o Espírito Santo é esse especialista, é esse guia que nos mostra Jesus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação. O Espírito Santo é aquele ser que conhece Jesus nos mínimos detalhes, e ele é capaz de revelar, ele é capaz de apresentar Jesus para cada um de nós e de chamar a nossa atenção para Jesus. Alguém cujo trabalho é suscitar empolgação, é essa a função do Espírito, suscitar empolgação em cada um de nós pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor. Eu posso talvez não me lembrar dos nomes dos guias, dos muitos guias que já nos ofereceram serviços, apresentando lugares incríveis, maravilhosos, mas Jesus fez questão de mostrar o nome desse guia, que viria para nos abençoar, que Ele mesmo enviaria para nós. E Jesus se referiu a esse guia como Paráclito. A palavra Paráclito é uma palavra grega, e essa palavra significa alguém que caminha ao meu lado. Paracleto, tá certo? Cleto é lado, é aquele que está ao lado, aquele que caminha ao meu lado, aquele que, então, aí vem outros termos, né? Aquele que me auxilia, aquele que me acompanha. Então, a ideia, Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito. Esse termo ocorre 5 vezes na Bíblia, 4 delas na noite em que Jesus foi traído, na noite da sua crucificação. E onde estão esses textos? João capítulo 14, verso 16, diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, Paráclito, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará
com vocês. No mesmo capítulo 14, no verso 26, mas o Conselheiro, Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Grave bem essa expressão ainda mais em vermelho, né? Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. No capítulo 15, no verso 26, quando vier o Conselheiro, Paráclito, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. No capítulo 16, no verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro, Paráclito, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no verso de número 13, nesse mesmo capítulo 16, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a todos vocês. Muito bem. Quando eu leio essas passagens, um primeiro detalhe aí que me vem aos olhos é a harmonia que existe entre a Trindade. Jesus diz que pedirá ao Pai e o Pai enviará o Espírito. Quando eu olho para isso, eu percebo a cooperação existente ali na Trindade, e a ideia aqui é de que o céu inteiro se mobiliza, o céu inteiro manda auxílio para os discípulos de Jesus. Então, para que os discípulos não fiquem sozinhos, para que os discípulos sejam orientados, para que os discípulos creiam, para que os discípulos caminhem, então o Filho pede ao Pai e o Pai envia o Espírito para cooperar aqui juntamente aos discípulos de Jesus. Mas outro detalhe que me chama a atenção é o uso do pronome pessoal. Quando você lê o texto, nós não estamos falando, e Jesus não está falando de uma coisa, mas ele está falando de uma pessoa. Lhes ensinará, ele lhes ensinará, né? Ele lhes fará lembrar, ele testemunhará a meu respeito, ele convencerá o mundo, ele os guiará a toda a verdade, ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, Jesus não está falando aqui de uma coisa, mas Jesus está falando aqui de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa tem intelecto, tem emoções, tem vontade. O Espírito, quando a gente lê a palavra de Deus, principalmente aí o Novo Testamento, o Espírito fala às igrejas, o Espírito intercede pelos cristãos, o Espírito orienta e dá ordem aos discípulos, o Espírito nomeia líderes, o Espírito sonda todas as coisas, o Espírito conhece a mente de Deus, ensina o conteúdo do Evangelho aos cristãos, o Espírito habita no meio e no coração dos que creem, o Espírito se exprime em nosso coração, o Espírito nos guia no caminho de Deus, ele nos auxilia em nossa fraqueza, ele opera todas as coisas para o nosso bem, ele nos fortalece. Você pega detalhes, textos, muitos desses textos eu vou trabalhar ao longo dessa série, mas o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa que faz, que age, e é uma pessoa que tem intelecto, que tem emoções, que tem vontade. Eu falo inclusive de emoções porque é possível mentir para o Espírito, é possível entristecer o Espírito, é possível insultar o Espírito, é possível blasfemar contra o Espírito. Ou seja, nós não estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de uma pessoa, de um ser. Essas coisas podem causar surpresa para muita gente, porque as pessoas, elas não entendem, muitas pessoas não entendem o Espírito como um ser, como uma pessoa, mas como uma coisa. Há uma pesquisa norte-americana, não existe essa pesquisa feita no Brasil, mas há uma pesquisa nos Estados Unidos, ou seja, um país onde a maioria é protestante, e essa pesquisa mostra que 4 dentre 10 norte-americanos creem que o Espírito é uma pessoa. 4 entre 10
creem que o Espírito é uma pessoa. O restante, ou seja, 60%, ou não tem uma opinião formada sobre o Espírito, ou dizem que o Espírito se parece mais como uma espécie de energia. De energia. Não vamos muito longe. Há alguns dias, algumas semanas, 2 semanas atrás, eu estava dando aula na ETED, na Jocum. A minha aula era sobre caráter de Deus, a pessoa de Deus. Então, uma das aulas, uma das manhãs, eu trabalhei Trindade. E quando eu trabalhei Trindade, perguntando, conversando com eles, eu me assustei com algumas coisas. São vários alunos de vários lugares do país que estavam ali, vindo de igrejas diferentes. Mas, quando nós falamos sobre Trindade, um deles, por exemplo, perguntou assim: mas eu posso orar ao Espírito? Eu posso falar com o Espírito? Ou seja, há uma dúvida, né? Posso orar ao Espírito? Aí eu perguntando para eles: mas como vocês imaginam o Espírito? O que para vocês é o Espírito? Eu digo para vocês, todos os alunos, todos, disseram que o Espírito é como uma fumaça, é como uma neblina. Todos. Uma fumaça, uma neblina, uma energia, uma força. Ninguém disse que o Espírito era uma pessoa. Eu não estou dizendo que o Espírito é um ser humano, ok? Pessoa, estou falando de pessoalidade, de personalidade, tá certo? De persona, diferente de ser humano. Mas ninguém disse que o Espírito era uma pessoa. Ninguém entendia o Espírito como uma pessoa, mas entendiam como uma força de Deus, uma energia de Deus. Entendiam o Espírito como uma fumaça, como uma neblina. Até uma das alunas falou: mas o próprio nome diz, é Espírito. Espírito? Falei: mas o Espírito é o quê? O que é Espírito então para você? Porque Deus também é Espírito. E se eu for falar, Jesus também é. Você está conseguindo ver Jesus em carne e osso aqui na sua frente? Não. Então é espiritual. É nessa direção que é Espírito. Mas eles não conseguiam entender. E aí eu, tranquilo, hoje almoçando com algumas pessoas, que quando nós saímos daqui, uma pessoa confessou para mim, falou: pastor, eu sempre entendi o Espírito como se fosse um manto. Olha só. Como se fosse um manto, como se fosse algo que a gente, como se fosse esse blazer aqui, é um manto, algo que se veste ou se reveste, mas não é uma pessoa. Ela falou: pela primeira vez eu saí de uma igreja entendendo que o Espírito é um ser, que o Espírito é uma pessoa, apesar de tantos anos. Então aí você repara, não, eu estou falando de uma pesquisa norte-americana, mas eu imagino que se a gente fosse fazer uma pesquisa no Brasil, muitas pessoas talvez entenderiam o Espírito talvez como uma pomba, talvez de fato como uma fumaça, talvez como uma língua de fogo, ou como qualquer coisa, mas não como uma pessoa, como um ser. Essas coisas, a primeira coisa, vamos dizer assim, que eu preciso falar com você antes de prosseguir, é: não se relacione com uma energia. E de fato não tem como se relacionar. Como é que você tem amizade com a eletricidade? Como é que você tem amizade com a energia? Eu quero convidar você, a partir de hoje, a se comprometer a jamais se referir ao Espírito como uma coisa, mas ele é uma pessoa, é um ser. E Jesus se referiu a ele como o Paráclito, é o ser que caminha ao nosso lado, é aquele que caminha conosco, é aquele que está conosco o tempo todo, nos amparando, nos auxiliando, nos socorrendo. Ele é o Paráclito. As versões bíblicas utilizam diversos termos para traduzir essa palavra. Na versão que eu li, que é a Nova Versão Internacional, o Paráclito é traduzido como conselheiro, mas pode ser consolador. Talvez a sua versão vai ser consolador. Outras versões dizem auxiliador, advogado, intercessor. A Bíblia Phillips interpreta como alguém que se coloca ao seu lado. Então são termos diferentes, mas a essência da mensagem é a mesma. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Seria então o Espírito apenas um parceiro divino que nos acompanha, uma companhia ao nosso lado, um ser que caminha ao nosso lado? Verdade seja dita, se fosse só isso já seria suficiente.
Entretanto, o Espírito tem uma missão maior e específica, o que eu quero trabalhar hoje. O Espírito é aquele que nos ensina a respeito de Jesus. Ele nos ensina a respeito de Jesus. Quem poderia imaginar uma coisa dessas, né? A presença invisível de Deus na terra nos convida para entrar na sua sala de aula, para que a gente possa aprender com Ele a respeito de Jesus. Onde que percebemos isso? Não só nos textos que lemos, quando Jesus fala a respeito do Espírito, do Paráclito, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, reforçou esse ponto em uma de suas cartas. Em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, na Bíblia a mensagem diz assim: ninguém jamais viu ou ouviu coisa como essa, ou sequer imaginou algo assim. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas vocês viram e ouviram isso porque Deus, por meio de seu Espírito, expôs tudo perante vocês. Ou seja, ninguém jamais viu, ninguém jamais ouviu coisa como essa, ninguém jamais imaginou as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós também não imaginávamos, nós também nunca tínhamos visto, mas Deus expôs isso. Como? Através do seu Espírito. É o Espírito de Deus que expõe para nós, perante nós, aquilo que nós precisamos compreender a respeito do Senhor. Os incrédulos procuram respostas em filosofias, conhecimentos humanos. Religiões buscam ensinamentos em mestres sepultados, em Buda, em Maomé, em Confúcio. Em contrapartida, nós que somos cristãos, nós nos apegamos à maravilhosa, inescrutável promessa de que Deus enviaria o seu Espírito e por meio do seu Espírito Ele nos ensinaria. Essa é a promessa e é isso que se cumpre lá no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e uma das coisas que Ele veio fazer é nos ensinar a respeito do Senhor. O nosso mestre falou e continua falando, ensinou e continua ensinando. A sabedoria dele não está em documentos antigos, mas é parte atuante da grade curricular daquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar constantemente. E Paulo continua esse texto. No verso 10 ele diz: o Espírito, não satisfeito em se mover na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou desde o início. Deus nos expõe tudo, diz o verso 12, Deus nos expõe tudo sobre os dons da vida e da salvação que Ele nos concede. Não precisamos confiar nos palpites, nem nas opiniões do mundo. Não aprendemos isso lendo livros e nem frequentando a escola, mas nós aprendemos de Deus. Nós aprendemos de Deus. Agora nós temos a quem dirigir nossas perguntas. Nós não precisamos resolver os enigmas da nossa vida sozinhos. Contamos com um conselheiro, um instrutor divino, que nos livrará dos becos sem saída, da confusão e das sinucas de bico da dúvida. Ele faz isso ao nos matricular no curso mais avançado de sua universidade, que é sobre Jesus Cristo. O principal objetivo do Espírito é nos conduzir até Jesus. Esse é o principal objetivo. Vamos ser bem simples aqui e práticos. Quando alguém chega para você, ou chegou para você, e abriu a palavra e leu, ou explicou a palavra para você, como é que você entendeu aquilo? Às vezes nós temos essa impressão, né? Às vezes você fala assim: puxa, mas eu nunca entendi isso. Porque às vezes você tentou entender aqui, com o intelecto. Mas de repente não. Aquilo se torna claro. Se torna límpido para você. Você entende claramente aquilo que está sendo tratado no texto. O que é isso? É o Espírito. Por exemplo, estou pregando aqui para você, ou para os irmãos que estão em casa e estão nos assistindo. O que você está entendendo, se é muito ou pouco, isso não importa, não vem ao mérito, não é o caso. Mas aquilo que você está entendendo não é por causa da minha didática,
Não é a minha didática, não é a minha eloquência, ou a minha sabedoria, o que eu escrevi, a forma como eu escrevi. Não é isso. Se você entende alguma coisa, ou está entendendo alguma coisa, se você está compreendendo, li a palavra do pastor Léo, agora eu estou entendendo, isso não é mérito meu, isso é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. É Ele quem ensina, não sou eu aqui o mestre. Por mais que um pastor tem que ser pastor e mestre, mas não é a minha maestria aqui, não é o meu conhecimento que faz você entender, mas é o Espírito. É Ele quem instrui você, é Ele quem ensina você, é Ele quem fala com você, é Ele quem fala ao seu coração. Tanto é que tem gente que vai sair daqui entendendo claramente, e tem gente que vai sair daqui sem entender absolutamente nada. Tem gente que vai sair daqui tocado pela palavra, e tem gente que vai sair daqui dizendo: não entendi nada que o pastor falou, porque não sou eu. Como é que uma pessoa sai instruída, alimentada e fortalecida, e a outra sem nada? É a ação do Espírito Santo. Uns estão abertos e convidaram o Espírito Santo, e são abertos para que Deus fale ao coração, enquanto outros se fecharam. Então é uma ação do Espírito. O principal objetivo do Espírito é nos conduzir até Jesus e ficar nos observando, enquanto nós ficamos de queixo caído diante do nosso Mestre e Salvador. Ele nos encanta, o Espírito nos encanta com a manjedoura, nos fortalece com a cruz, nos encoraja com o sepulcro vazio. O Espírito nos contagia com o amor que Ele tem pelo Salvador. O Espírito é fascinado por Jesus e nos atrai até Jesus. J.I. Packer nos diz que é como se o Espírito ficasse atrás de nós, sobre nossos ombros, jogando luz sobre Jesus que está diante de nós. É como se o Espírito estivesse aqui atrás, com uma lanterna, jogando luz para clarear Jesus que está na nossa frente. Ou seja, a função do Espírito, a mensagem do Espírito para nós, não é: ei, olhe para mim, ouça-me, venha até mim, conheça-me. Não, a mensagem do Espírito é: olhe para Ele, veja a glória dEle, ouça a palavra dEle, vá até Ele, conheça Ele, desfrute da alegria, da vida, da paz que Ele pode te oferecer. Ou seja, a missão do Espírito é apontar para Jesus, nos direcionar para Jesus, nos influenciar a caminhar na direção de Jesus e nos fazer compreender quem é Jesus. Essa é a função do Espírito. Não é atrair para si, mas é apontar para Cristo. Um exemplo clássico que eu coloquei aqui, e talvez para te fazer compreender essa verdade, está no livro de Atos capítulo 10. Ali há um encontro de Pedro, que era um judeu, discípulo de Jesus, judeu devoto, e Cornélio, que era um gentil temente a Deus. E esse encontro, que ocorreu vários anos depois da ascensão de Jesus, foi uma surpresa total para Pedro, uma vez que os judeus não se misturavam com gentios, especialmente com aqueles que serviam ao exército romano. No caso, Cornélio era alguém que servia ao exército. Cornélio, por sua vez, era um intruso, era um camarada de fora, que não conhecia a lei, que não conhecia a Torá, que não descendia de Abraão, se vestia como romano, comia como romano, era um incircunciso, portanto, um homem impuro aos olhos de qualquer judeu. Todavia, Cornélio era bondoso, Cornélio era devoto, e a Bíblia nos diz, no versículo 2 do capítulo 10 de Atos, que Cornélio era um homem que temia Deus, incluindo todas as pessoas da sua casa, que doava generosamente ao povo e sempre orava a Deus. São 5 características deste homem ministradas no verso 2. Até os anjos conheciam Cornélio, pois um dos anjos instruiu Cornélio a procurar Pedro, que naquela ocasião estava numa cidade a 40 quilômetros de distância, uma cidade portuária chamada Jope, a cidade onde Jonas comprou a passagem, vimos isso semana passada, e foi na direção de Tarsis. Pedro estava hospedado nessa cidade, e Cornélio então enviou 3 mensageiros para buscar Pedro, porém, quando Pedro recebeu esses caras na sua casa, esses mensageiros na sua casa, Pedro diz: não, eu não vou.
Eu não vou na casa de um gentio. Eu não vou entrar na casa de um gentio. E aí o que acontece? O Espírito Santo entra em ação. Capítulo 10, verso 19, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem nada duvidar, pois eu os enviei. Você pode passar por esse texto e falar assim, bom, mas o que isso tem a ver? Bom, vamos lembrar a história? Pedro caminhou 3 anos com Jesus. E nesses 3 anos de caminhada com Jesus, quantas pessoas que foram até Jesus, Jesus mandou embora de mãos vazias? Você consegue levantar o nome de alguém? Quantas pessoas procuraram Jesus verdadeiramente e Jesus as dispensou sem fazer nada? Quer fosse ela judia ou gentia. Tem alguém? Jesus acolheu a todos. Jesus atendeu a todos. Jesus abençoou a todos. Jesus orou por todos. Ministrou a palavra a todos, sem exceção. Jesus curou pessoas que eram judias e pessoas que eram gentílicas. Jesus, inclusive, atendeu um centurião romano, porque o seu servo estava doente. E Jesus atendeu e quis ir até mesmo na casa dele, e o centurião disse, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado, porque eu sou uma pessoa sujeita a autoridades e também sou autoridade. Ou seja, alguém me dá ordem e obedeço, e se eu dou a ordem para alguém, essa pessoa também me obedece. Então uma ordem sua e o meu servo ficará curado. E Jesus olha para esse centurião romano e diz, não se viu fé assim entre os judeus. Ou seja, Jesus atendeu a todos, acolheu a todos, sem distinção. Quando o Espírito Santo fala exatamente isso para Pedro, Simão, 3 homens estão procurando você, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem nada duvidar, pois eu os enviei. O Espírito Santo está lembrando Pedro o seguinte, Pedro, se o seu mestre atendeu a todos, quem é você para deixar de fora? Se o seu mestre ensinou a todos, quem é você para se recusar a ensinar? Se o seu mestre entrou na casa de todo mundo, por que você não pode entrar? Quem é você? É o Espírito Santo trazendo as coisas à memória. É o que está aí no capítulo 14 de João que lemos. Ele ensinará, o conselheiro, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, essa é a função do Espírito. A função do Espírito naquele momento foi trazer a Pedro a lembrança de quem foi Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus disse. E Jesus tinha dito para eles antes de ser assunto aos céus, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ou seja, se você, Pedro, já foi minha testemunha em Jerusalém, na Judeia, ou talvez até mesmo na Samaria, abra um pouco mais a sua visão, e agora é hora de ir para os confins da terra. Foi isso que eu disse para vocês. Repare, o Espírito Santo trazendo a memória, a lembrança de Pedro, aquilo que ele precisava lembrar, para que ele possa executar aquilo que o Espírito Santo queria que ele executasse. E quando eu olho para esse texto também, esse texto que está em vermelho, essa expressão fará com que se lembrem, pode também ter o sentido de tornar atual. Ou seja, o Espírito Santo não apenas nos faz recordar as palavras, mas ele torna essas palavras relevantes, atuais. Ele esclarece o significado dessas palavras para o contexto em que nós estamos vivendo. Diante de algumas situações que nós vivemos, como é bom quando o Espírito Santo vem e traz ao nosso coração essas palavras. Você pode, por exemplo, em algum momento da sua vida estar se sentindo só, abandonado, rejeitado. Pessoas viraram as costas para você, amigos te abandonaram, te deixaram de lado. Talvez no momento quando você tinha dinheiro e bancava festas, muitos amigos, de repente uma situação ou outra, você perdeu uma posição e as pessoas te abandonam, te rejeitam. Quantas pessoas, por exemplo, que quando passa para o processo de divórcio são abandonadas por outras pessoas.
Ou seja, enquanto eu era casado eu tinha amigos, agora eu não sou casado mais, pessoas viram as costas para mim. Será que eu estou mentindo aqui? Quantas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas, rejeitadas? E às vezes elas estão se sentindo assim, olham ao seu redor e não veem nada, e oram até mesmo assim, se sentindo sozinhas. Aí vem o Espírito. É o Espírito que sussurra ao seu ouvido. E o que ele sussurra ao seu ouvido? Ele sussurra dizendo o seguinte: pode uma mãe abandonar o seu filho que está amamentando? Esquecer-se do seu filho? Ainda que ela venha se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Eu tenho gravado você na palma das minhas mãos. Vem o Espírito sussurrando no seu ouvido as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos: mas eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vem o Espírito sussurrando no seu ouvido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você não está sozinho. É o Espírito falando para você: você não está só. Ele traz essas palavras, ele nos faz recordar essas palavras e aplica essas palavras à nossa vida. Até mesmo, por exemplo, você pode perder uma pessoa, como eu perdi meu pai. Como é que eu senti o consolo de Deus naquele momento? Não foram os 3 meses últimos que eu vivi ao lado do meu pai, que eu pude viver um pouco mais com meu pai, compartilhar um pouco mais, estava mais próximo, porque estávamos numa cidade mais próxima. Não foi só isso. O simples fato de olhar para a palavra do Espírito Santo me recordar, ou seja, para eu não ser ignorante quanto àqueles que dormem. Por quê? Porque ao soar da última trombeta, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor. Essa é uma esperança que está no meu coração. O meu pai pode estar sepultado, o seu corpo pode estar sepultado, mas eu sei que o meu pai está com o Senhor. E naquele dia, quando soar a última trombeta, o meu pai ressuscitará dos mortos e nós viveremos eternamente com o Senhor. O Espírito traz isso ao meu coração. Então, por mais que possam correr lágrimas dos meus olhos, o meu coração se encontra em paz. Por quê? Porque o Espírito Santo nos traz essa palavra. Então, não são apenas palavras, não são apenas textos, mas são palavras que saem da teoria e vêm para a prática nas nossas vidas. O Espírito Santo nos faz conscientizar de todas as coisas e experimentarmos todas as coisas na prática. E que coisa linda isso. O Espírito Santo, a mesma pessoa que participou da criação, porque o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, o mesmo Espírito que esteve envolvido na encarnação, pois a Virgem concebeu por obra do Espírito Santo, foi a força motriz da ressurreição, porque foi o Espírito que entrou naquela tumba onde Jesus estava e o tornou vivo novamente, e é o grande poder que está por trás da revelação final. É esse ser que se torna o nosso professor particular e que nos revela novas e grandiosas coisas a respeito de Deus a cada dia. Ele não apenas nos ensina, mas ele faz com que a palavra seja aplicável e aplicada em nossas vidas. Então, queridos, ao começar o seu dia, diga: bom dia, Espírito Santo. Não tem problema dizer isso. Ao começar o seu dia, ore ao Espírito Santo dizendo: o que é que você tem para me ensinar hoje? O que você tem para me ensinar? O que é que você tem para me trazer ao coração? Qual é a palavra? Qual o ensino? O que você, Espírito Santo, irá me ensinar no dia de hoje? Diante desse problema, diante dessa dificuldade, diante dessa situação, qual o caminho que eu devo tomar? O que eu devo fazer diante desse problema? E em seguida, faça uma pausa e preste atenção, incline o seu ouvido na direção do Espírito e deixe o Espírito ensinar você, deixe o Espírito recordar as palavras do Senhor ao seu coração, deixe o Espírito aplicar a palavra de Deus em sua vida, em seu dia a dia. Esta é uma das funções lindas e maravilhosas que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Que o Espírito seja o seu mestre, não eu. Eu sou apenas um facilitador, mas que o Espírito Santo seja
o seu mestre, o seu guia, aquele que mostre para você, apresente para você Jesus, atrai os seus olhos para Jesus e que te leve constantemente até Jesus. Essa é a minha oração em nome dele. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por este momento. E obrigado porque temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas e podemos aprender com Ele. Não estamos sós, temos um mestre que nos acompanha e que este Espírito Santo esteja trazendo constantemente a nós a Tua palavra. Que a Tua palavra venha ao nosso coração, que ela seja aplicada às nossas vidas e que o Espírito Santo esteja apontando constantemente para Jesus e que a gente possa enxergar Jesus, compreender Jesus, caminhar na direção de Jesus e sermos alimentados constantemente através daquilo que Jesus nos ensinou. Seja conosco, seja com a tua igreja, e que a gente sempre possa contar com a maravilhosa presença, doce presença do Espírito, nosso mestre por excelência, em nome de Cristo que oramos. Amém e amém.